para começar o nosso programa Vitrine Reality Business, eu quero te fazer uma pergunta. Já pensou ter o poder de controlar os seus sentimentos e também de decidir os seus resultados? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Através do quê? Da nossa expressão. Por este motivo, o nosso tema é hoje o poder da comunicação corporal. Porque quando eu mudo a minha postura, a minha expressão, eu também mudo quimicamente. E isto sim influencia na minha performance. Sim, eu decido, eu posso sair de um estado de tristeza para um estado de alegria. Eu posso sair de uma fase de fracasso para uma fase de sucesso. Tudo depende da minha forma de agir, da minha expressão. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, eu trouxe um vídeo de um americano que colocou uma câmera escondida e mostrou o quanto é importante a nossa expressão, a nossa comunicação corporal, sem ao menos haver uma palavra. Vamos lá? Stand by. Action. E aí, ficou alguma dúvida sobre a comunicação corporal? Então agora, para entendermos mais sobre isso, vamos ao vídeo, a entrevista onde eu estive falando com Cris Souza, diretamente da Fênix Trainer em Porto Alegre. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o poder da comunicação, mais propriamente expressão corporal. Sim, porque a comunicação do meu corpo interfere sim nos meus sentimentos. Para falar sobre isso, vamos falar então com a Cris Souza, ela que é especialista na área comportamental. Também ela é formada em marketing, master coach, practitioner em PNL, analista e treinadora comportamental. Ela tem 19 anos de experiência em gestão e treinamento, diretora da Fênix Training e escritora do livro A Estratégia da Fênix, o renascer de uma vida desenganada, que ela vai falar no final do programa. Cris, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela tua entrevista, é uma grande satisfação. Legal, eu que agradeço o convite do Vitrine Reality Business, agradeço a visita aqui no nosso espaço Fênix Training, sejam bem-vindos todos. Um assunto, né, Cris, bem interessante, expressão corporal, como eu me comunico com as pessoas, porque na verdade a forma como eu respiro, como eu me expresso no meu rosto, como eu me comporto, isso diz muito respeito aos meus resultados, né? Exatamente. Então, principalmente vocês que estão assistindo, pode ficar pensando assim, tá, mas como eu me comporto, as pessoas me conhecem? Com certeza. Cris, fala pra nós, pra quem está assistindo, como isso acontece? Como é que é a comunicação corporal? Então, Fábio, a comunicação corporal hoje é a principal comunicação, né, entre seres humanos. Desde sempre nos comunicamos e desde sempre conseguimos nos comunicar, inclusive com pessoas que não falam nosso idioma, devido à comunicação corporal, que faz parte hoje de 93%, né? Ou seja, o que eu comunico através dos meus gestos, da minha forma até de caminhar, ou simplesmente da minha forma de parar, diz muito mais sobre o que eu verbalizo. É impossível eu tentar falar algo para uma pessoa que eu não acredito, porque as pessoas vão me sentir, na verdade, mais do que vão me escutar, na verdade, Cris. Muitas vezes, e vocês aí de casa já devem ter feito essa avaliação, né, essa ligeira avaliação em alguma pessoa.
Quando alguém fala alguma coisa para você, você fica na dúvida, será que isso é verdade? Será que isso é mentira, né? Como será que eu posso auxiliar essa pessoa? Enfim, a gente começa a cuidar as expressões da pessoa para saber se o que ela está comunicando é uma verdade, mas tem que haver uma congruência entre o que tu estás falando e o seu comportamento, entre o que tu estás sentindo e o seu comportamento. Normalmente, quando as pessoas não gostam de alguma coisa, elas ficam mais retraídas, né? O rosto mesmo demonstra, às vezes ficam mais tristes, ficam com raiva, enfim. Dá para perceber bastante através das expressões. Falaste em congruência, quem está assistindo, Isso. né? O que significa isso? Eu penso em algo, eu falo, mas o meu corpo tem que falar a mesma coisa, tem que expressar a mesma coisa. Um exemplo, se eu penso em emagrecer, eu falo que eu quero ficar magra pro verão, mas eu não tenho uma disciplina alimentar, eu continuo comendo. Só hoje. Então não está vendo que é uma congruência. Então por isso que é importante, né, Cris? Haver isso na comunicação, principalmente no mundo corporativo, Cris, que é interessante. O mundo corporativo, tanto para quem quer ingressar no mundo corporativo, quanto para as pessoas que fazem parte já, principalmente na parte de liderança, né, Fábia? Se tu é um líder, não adianta tu ter todas as ferramentas de liderança, não adianta você fazer vários cursos de liderança, se ao falar dessas ferramentas e aplicar nos teus liderados, tu não te porta como tal, não tem a postura de um líder, né? Então, a liderança, às vezes a pessoa que nem tem técnica alguma de liderança, não fez curso algum de liderança, consegue ser líder na maneira de se portar. A gente fala bastante de postura porque se tu estás com uma postura mais ereta, olhar para cima, não precisa ser tão para cima, né? Tem pessoas que acreditam que se ficar olhando para o céu vão ser ditas como líderes. Não é isso, pessoal. Entendam. Tu olhar numa linha de um horizonte um pouco mais para cima, já vai normalmente te demonstrar para o outro, comunicar para o outro que tu é uma pessoa mais segura, por exemplo. Tu és uma pessoa que tu sabe o que quer. Essas pessoas, normalmente, elas são seguidas por outras. Pelo comportamento dela. Devido ao comportamento postural, simplesmente. Porém, se essa pessoa não tem a fala congruente com a sua postura, ela pode de primeiro até trazer esses seguidores. As pessoas acompanharem e seguirem essa pessoa. Mas se a fala dela não condiz com o que ela mostra na postura, as pessoas começam a sair. Elas começam a ver que não existe essa congruência na fala com o comportamento e elas começam realmente a deixar de seguir essa pessoa. Nosso corpo também interfere nos nossos sentimentos, né? Vamos supor, Cris, uma pessoa tem uma reunião muito importante, né? Que tem algo para resolver e aconteceu algo que te deixou muito triste. Eu posso mudar isso, o meu sentimento, através da minha postura, como tu falaste. Sim. Porque eu assim sou uma pessoa. Quando eu me levanto, eu me posiciono, eu ativo, né, vários hormônios no meu corpo que vão me deixar mais animada, muito mais disposta. Como eu falei antes, se tu tens uma postura mais ereta, por exemplo, naturalmente tu estás alongando os músculos, tu estás trabalhando o teu corpo para que ele fique mais aberto, mais receptivo, né, às coisas à tua volta. Cris, algo bem importante que eu quero falar para quem está assistindo o programa. Muitas vezes nós temos muitas coisas que nos distraem durante o nosso dia, que tiram o nosso foco, a nossa paz, a nossa alegria. E é importante saber identificar, né? Quando eu não estou legal, quando eu não estou bem. E eu tenho que resolver coisas, eu não posso parar. Como que a pessoa pode ativar isso? Ativar o ânimo, a alegria, a disposição, quando o corpo dela não está reagindo, ela está sentindo aquela tristeza. A primeira coisa que você vai fazer nessa situação é parar, observar, para poder escolher o que fazer. Vou passar uma metáfora para você, aí de casa, que vai ficar mais fácil de você ter alguma ferramenta para, caso aconteça esse tipo de situação, você conseguir sair desse sentimento negativo para um sentimento positivo e ter, sim, o seu corpo voltado a essa energia positiva para conseguir ter um resultado efetivo. Nós trabalhamos no Fênix Training com metáforas, né? E uma metáfora que eu gosto bastante é que tu imagina, Fábia, imagina você aí de casa que a nossa mente funciona mais ou menos assim. Tudo isso aqui são o quê? Pensamentos, Esses né? são os nossos pensamentos. Problemas, coisas que aconteceram. No dia a dia, a nossa mente costuma ficar assim, porque nós temos tanta coisa para resolver,
E aí a gente está indo para uma reunião pensando naquela situação triste que aconteceu antes, por exemplo. O que acontece? Os pensamentos estão bem tumultuados e aí você não consegue perceber bem como reagir a isso. Quando você para, observa, você está ao mesmo tempo respirando. Essa respiração já vai fazer com que o seu corpo vá se equilibrando. Os seus hormônios começam a trabalhar a favor disto. Quando os pensamentos se acalmam, a gente consegue enxergar melhor as situações. Ou seja, 10% do que é o que acontece conosco lá fora. E 90% é como nós reagimos ao que acontece conosco. E uma melhor forma de reagir às situações é com a nossa mente calma. Porque aí a gente consegue refletir melhor sobre como agir e até mesmo sobre como nos portar. A nossa postura corporal, ela só consegue estar bem equilibrada quando nós estamos com a mente bem. E automaticamente, quando ficar bem claro para nós, olha, eu tenho que decidir, eu tenho que resolver, eu vou me sentir bem. Automaticamente o meu corpo já se posiciona naquela imagem de estar se sentindo bem. Algo interessante é rir. O rir é muito importante, que ele ativa, né, vários hormônios que é da felicidade, a serotonina, elimina o hormônio do cortisol do estresse. Por isso que nos hospitais algumas pessoas vão lá fazer brincadeiras, porque quando tu sorri, tu consegue reagir melhor. Tanto que antes de iniciarmos a entrevista, tivemos um vídeo mostrando como o sorriso é contagiante, Cris. Né? As pessoas chegam lá, uma pessoa entrou, começou a rir, todo mundo se contagiou, porque nós somos resultados do nosso meio. E isso é mais uma prova de que a comunicação corporal auxilia tanto nos sentimentos das pessoas, né? E às vezes você não precisa dizer simplesmente para a pessoa sorrir. Se você tiver um sorriso no rosto, a pessoa começa a rir. E você que está assistindo o programa Vitrine Reality Business, está acompanhando nossa entrevista com a Cris Souza, falando sobre a importância da comunicação. E ela tem uma história maravilhosa para nos contar, que é a própria história de vida dela, não é mesmo, Cris? A estratégia da Fênix, na verdade, é uma metodologia de ensino que foi desenvolvida baseada na programação neurolinguística, na inteligência emocional e nas metodologias do coaching. Ela foi desenvolvida através da minha experiência de vida. Cheguei a morar na rua, né? Dormia um pouco na rua, um pouco na casa de um ou de outro. E agradeço Gorete, que a Gorete me acolheu por muitas vezes, Gorete Moraes. O meu querer foi bem mais alto, o meu querer vencer, o querer sair da rua, o querer seguir em frente, e principalmente, né, e aí eu conto a história no livro e falo nas palestras, o querer passar para as pessoas que elas também podem, mostrando o como fazer isso. É uma metodologia de ensino que eu desenvolvi baseada na programação neurolinguística, no coaching e na inteligência emocional, que já trouxe resultado para muitos dos nossos treinandos, fazendo muito do que eu falo aqui no livro. Foram situações que eu passei e consegui contornar devido a essas metodologias e, claro, ao meu querer sair da situação que eu estava. Nos treinamentos eu sempre trago a importância da transcendência, né? A prioridade é eu me conhecer e eu agir com congruência, tanto na minha forma verbal como corporal de comunicar, para eu conseguir ter bons resultados na vida. É isso aí, Cris. Parabéns pela tua história, Também. pelo teu livro. Você está escrevendo outro livro, né? Outro, Comunicação Assertiva, saindo no final do ano, bem específico de comunicação mesmo, vai falar de postura corporal. É um livro que vale a pena a leitura, até para as pessoas começarem a entender melhor como se posicionar diante da sociedade. Cris, foi uma imensa satisfação te entrevistar. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Conheci ela há algum tempo, conheço os treinamentos dela, indico inclusive para quem está assistindo. Entra depois no site, os telefones para contato também que ficarão aqui no programa. Isso. Faça contato, mude o seu comportamento, que com certeza os seus resultados serão muito mais eficazes e alcançará todos os seus objetivos. Muito obrigada. Obrigada, Cris, mais uma vez. Agradeço. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Pare, pense, pare e observe. Pare! Eu sou movido a desafios.
O que vier, seja como ator, empreendedor ou qualquer outra oportunidade, eu vou me dedicar para fazer o melhor. Eu me considero jovem, tenho 35 anos e tenho muita coisa para aprender. E ainda tenho muita energia e não falta paixão por tudo que eu faço. O meu lado empreendedor é algo que me estimula muito. A arte faz parte de mim e ética é o que me move. E é por isso que planejar e estudar é tão importante. Mas olha, tem que se qualificar, mas também tem que realizar. Tem que fazer acontecer. Sou muito comprometido com meus negócios, dou duro de verdade. O trabalho faz parte constante da minha vida. As oportunidades estão passando a todo momento e se você não acelerar, pode ficar para trás. Vem realizar com a Microlins e conheça o programa de desenvolvimento profissional. O caminho mais rápido para chegar ao mercado de trabalho. Entre no site agora, agende algumas aulas gratuitas e conheça a experiência Microlins. Microlins, em 2018, realizando grandes sonhos e profissionalizando o país.